Fala pessoal, tudo bem? Deu liga de carnaval. De carnaval. Veio com Olha motivos só. carnavalescos, Eu já mais vim uma pronto. vez. Eu saio daqui e já boto o bloco na rua. Justo. Já boto o bloco na rua porque somos brasileiros, né? É isso. Somos Esse calor brasileiros. tem que estar bem gelado, né, Léo? Tem que estar bem gelado. Tem que estar bem gelado. Vamos lá, deu liga de carnaval, de onda de calor e deu liga, episódio 29, deu liga das oitavas da Liga dos Campeões. Pra quem não gosta de carnaval, na terça-feira tem a chance de ver Liga dos Campeões em vez de ir pros bloquinhos, de ir pra... Não, mas dá pra fazer, dá pra ir no carnaval na sexta, no sábado, no domingo, Na segunda. Tu aguenta esse ritmo? já aguentei muito. Não, Eu já- hoje. Não, hoje não. Não, Hoje não. hoje é esse. Não. Não. Por exemplo, eu tive uma experiência agora recente no Planeta Atlântico. Eu fui nas duas noites. Muito Na bem. primeira eu cheguei em casa às 5 da manhã, me senti um jovem. Ah. Eu já tava a fim de querer ver o sol nascer na beira da praia, já tava nesse ritmo. E no segundo dia Pô, chegou que devia horas? ter ido, né? Não sabe fez quando um é que vai ter outra regenerativo. oportunidade, aguentar até as 5 de novo. Já porque acordar às 5 é É. difícil. A segunda noite foi mais cedo, foi É. umas 2 da manhã. A vida cobra, né? É. Mas enfim, né? Domingo tinha um churrasco pra fazer, não dá pra se alongar Não, muito. Justo. Agora, gurizada, vai ser com madrugada, vai ser com festa, vai ser com calendário cheio. Muito Siriguidum na Liga dos Campeões. Porque o Zirigudum total nas oitavas. E o sorteio. E sorteio é tudo de bom, né? Sorteio sem critério, sem freio, é tudo de bom. E aí a gente tem grandes jogos e alguns jogos nem tão pesados, mas que vão dar, por exemplo, permissão para alguns clubes de resgatarem um pouco da sua história. Tipo o Aston Villa, né? Sim. O Aston Villa ficou num sorteio agradável. Por outro lado, teremos Clássico de Madrid. É isso, né? Isso. Sim. Liverpool E PSG? e PSG. A vida do PSG, coitado, né? PSG Nunca tem sorte. Enfim, o que vocês acharam? O que dá pra falar? O que dá pra começar a apresentar dessa liga? Começa a se pagar um pouco o preço de quem foi mal na primeira fase ou não deu tanto interesse à primeira fase, já que se classificaria de qualquer maneira. O Real Madrid já teve um baque de pegar o City no playoff e conseguiu a classificação. O PSG teve mais facilidade vencendo o Brest. Mas, né, eles não estão passando incólumes. Se o Real Madrid quiser ser campeão, vai ter que passar pedreira por pedreira. Enfim, o Atlético de Madrid está fazendo um campeonato espanhol disputando ponto a ponto com o Real Madrid, com o Barcelona. Tem tudo para ser uma grande fase, talvez o principal jogo, esse clássico de Madrid. Assim, eu acho que esse playoff do Real Madrid foi muito importante para a questão anímica do clube para o restante da temporada. Talvez se o Real Madrid tivesse classificado entre os 8 de forma direta para as oitavas, não tivesse esse elemento de ter atropelado o Manchester City, ter colocado na conta do Guardiola talvez uma das piores eliminações, se não a pior da sua carreira. Eu acho que o Real Madrid, a partir desse episódio, se candidata muito fortemente, ainda que tenha um caminho difícil pela frente, a ser o campeão mais uma vez da Champions League. É o que aconteceu no Santiago Bernabéu, no jogo da volta, foi algo impressionante. Eu nunca tinha visto o Guardiola ou até o Manchester City na sua era rica ou na sua era mais recente ser um time facilmente batido. O Manchester City parecia em algum momento, Léo, que ele não queria mais jogar, não queria mais levar gol. Desistiu. Desistiu, assim, vamos Depois do primeiro gol, desistiu. Redução de Nunca danos. acreditou. Redução de danos. Depois do que o Mbappé fez nos gols iniciais do jogo, redução de danos, seremos eliminados, mas seremos eliminados com a menor possibilidade de levar mais gols. Sem afetar nossa honra. É isso. O que tu achou, Torre? Eu acho que tem um lado muito positivo agora que a gente chega na parte normal da Champions League, pra quem tá acostumado a assistir há bastante tempo, mas o lado positivo é que eu gostei muito dessa nova Champions League. Eu acho que mostrou que muitos clubes ainda têm que aprender a jogar, dar mais valor, como o Valdir falou, teve time que largou, vamos passar entre os 24 ali, do nono ao 24, jogar repescagem a gente consegue. Não, vai ter muito time difícil pra se enfrentar. E acho que dá um ar de mais competitividade pra Champions League desde esse início. Essa fase de repescagem pra mim foi muito boa. Foi muito legal de acompanhar. Tivemos jogos bons, óbvio que sempre vai ter um time que vai disparar. O PSG fez 10-0, né, no agregado. Mas eu acho que esse sorteio vai decidir muita coisa ali no futuro. E eu já posso falar, acho que
O Mbappé agora vai entrar no modo em que ele pode ganhar a bola de ouro. Eu acho que essa fase final de Champions League vai decidir quem vai ser o bola de ouro. O Rafinha tá na briga, tem o Vini Júnior, temos grandes jogadores, o Salah. Mas o Mbappé, pelo que ele já tá mostrando e agora o que o Real Madrid tá encaixando, a gente vai ver o francês no seu modo decisivo. E com certeza o Atlético de Madrid vai sofrer muito para parar isso. Né? Simeone não tem sorte, né? Léo, embora o sorteio siga nos apontando algumas surpresas, o que até é legal, dessa vez houve um direcionamento maior. Então, exceto esse confronto Liverpool, que foi uma das melhores campanhas contra o PSG que passou lá na repescagem, os demais de melhores campanhas tem adversários de um nível um pouco inferior, né? Barcelona pega o Benfica, enfim, os confrontos de grandes contra grandes são de times que de fato houve ali o sorteio, mas nem tanto quanto aconteceu em outras oportunidades. E o Aston Villa, eu quero ver esse jogo contra o Bruges, porque, bom, em algum momento das nossas reuniões de pauta aqui, o Léo sugeriu falar sobre o futebol belga, né? E vai que o Bruges... Tem uma sugestão de um ouvinte, inclusive. E aí veio o Amuso pro Grêmio, e aí ganhou força esse tema, né? O Bruges elimina a Atalanta, né? E talvez possa ser uma surpresa, porque o Aston Villa foi muito bem na primeira fase, classificou bem, contratou jogadores como o Rashford e o Asensio, ou seja, melhorou o seu time para o segundo semestre, mas tem um Bruges que a gente não conhece tanto e que surpreendeu a Atalanta, e eu não duvido que possa fazer mais uma surpresa, daqui a pouco pintar numas quartas de final de Champions League. Os italianos acabaram por ser as decepções nesses playoffs. Milan caiu, talvez o Milan acho que não era tão esperado que fosse avançar pelo ano ruim que vem tendo. A Juventus, sim, uma decepção, não venceu o PSV. Tendo vencido o primeiro jogo e depois se complicar. E a Atalanta, que pela história não tem a obrigação de estar nessa fase da Liga dos Campeões, mas pelo que vem apresentando nas últimas 3 temporadas, pelo que fez na fase de grupos, na fase de liga, tinha em algum momento a intenção de terminar entre os 8 primeiros e acabar pulando essa etapa, e teve uma atuação bem ruim, principalmente no jogo de volta, que se imaginava que faria a diferença, poderia reverter a situação, acabou perdendo de uma maneira feia. Teve uma situação estranha que a gente vai falar depois, mais adiante no programa. Acho que os italianos ficaram devendo, e isso provavelmente vai gerar uma pontuação menor para os clubes italianos no coeficiente da UEFA. Sim. E as 5 vagas que foram ocupadas nessa temporada provavelmente vão diminuir para 4 na temporada que vem. E é sempre uma disputa no final dos campeonatos. É por um ranking. Ranking. É por um ranking. Esse ano foram Alemanha e Itália. Sim. E aí agora, quando terminar a temporada, se vê qual vão ser os 2 times de melhor coeficiente para ganharem a 5ª vaga. Uma quase grande história, Léo, desse playoff da Champions League foi da Escócia. O Celtic, ele teve não a possibilidade de se classificar em cima do Bayern de Munique de forma contundente, mas ele quase levou uma decisão para a prorrogação. Acabou levando um gol nos últimos instantes, um gol horroroso, marcado pelo Davies, num bate-rebate, gol de canela, gol de joelho. Ainda que o Bayern estivesse amassando o Celtic, buscando a classificação, jogando na Alemanha, se não me engano, no jogo da volta, ele conseguiu empurrar até os acréscimos do segundo tempo, essa possibilidade de buscar uma classificação no tempo extra ou nas penalidades. Foi uma quase história legal, é um time que tem muitos desconhecidos. A força do Bayern todo mundo conhece. O Celtic é o do Bernabéu, né? O Celtic é do Bernabéu, isso aí. Mas não deu para os escoceses, não na mesma linha dos holandeses que se classificaram, né? O Feyenoord e o PSV. Mas foi uma quase história bonita que se desenhou no playoff da Champions. E o técnico é o Rodgers. Brandon Rodgers, né? Isso aí. Treinou Liverpool. Antes da gente continuar, deixa eu chamar o nosso índice aqui. Vamos lá? Os duelos e o confronto mais equilibrado, a gente já começou a dar uma pincelada aqui. Quem tem o melhor chaveamento e o pior, e quem é o favorito para ficar com o título. Antes da gente retomar aqui a nossa conversa, lembrando que quem está nos assistindo no YouTube, está vendo essa camisa carnavalesca, o Valtinho, o Pedro e o Lucas num discreto pretinho básico. Eu não sabia que tinham combinado o uniforme. Esqueceram de avisar o Torrealba. Vocês tiraram o Torrealba do grupo, não? Sim. Panelinha, Torrealba? Que isso, absurdo. Mas eu vim de paz. Mas quem está nos vendo no YouTube, que deixe o seu like, que assine o canal de GZH
E ali, ó, como tá ensinando ali na tela, ó, dá o me gusta, como dizem os espanhóis, favorita, e aí sempre que tiver um episódio novo, por exemplo, do Deu Liga, vai chegar o avisinho no teu celular, entendeu? Para alguns, notificação no celular é motivo de preocupação, porque pode ser bronca, entendeu? Mas no caso do Deu Liga não é bronca. Seguindo aqui, gurizada, os duelos, vamos lá. Vamos pegar por um lado e a gente já parte depois pro segundo item. Gostei muito do PSV. Me parece que o futebol holandês dá uma ressurgida, né? Com o PSV e o Feyenoord entre os 16. E, aliás, era sempre o Ajax chegando, né? É. E agora são 2 holandeses e não o Ajax, né? Que tá na Liga Europa, passa por uma E crise. o Ajax que passou por uma crise e quase caiu no campeonato holandês, né? Só que agora lidera, né, a Liga Holandesa com bastante folga até. Então é um motivo a mais para ficar de olho no PSV e no Feyenoord. Principalmente no PSV, né? Que eu acho que esse confronto contra o Arsenal, por ter um time muito talentoso, um time bastante ofensivo ali, que não tem medo de jogar. E a gente vai falar ainda do lado do Arsenal, que tem muito desfalque. É um time esfacelado, é um time que deu azar, não no sorteio, mas deu azar no momento em que perdeu peças importantes. Mas esse PSV com esse trio de Perisic, que tá aparecendo novamente. Interminável Perisic, né? O Lang, que é o camisa 10, que é muito bom armando, joga pelas pontas. E também tem o Saibari, que são 3 caras para servir o De Jong, que tá ali para empurrar a bola para o fundo da rede. E o lateral esquerdo, Mauro. Brasileiro Mauro, Mauro mais Júnior, uma daquelas Mas brasileiros que aparece do nada. E a Holanda é um caminho comum disso acontecer, né? Daqui a pouco surge um brasileiro na Holanda. O Vanberto, pai do Wanderson, foi assim. O Afonso Alves foi goleador do campeonato holandês jogando pelo Heerenveen. Depois jogou no Middlesbrough da Inglaterra. Foi assim. O jogo dos 7 gols na mesma partida foi o que alavancou a carreira dele. Do Afonso Alves. 7 gols no mesmo jogo, o Dunga olhou ele, convocou para a seleção. Ele foi para a Copa América de 2007, o Afonso Alves. Mas tem muito Love e Afonso. Porque, inclusive, a Holanda é usada para fazer um batismo de jogadores, né? O Savinho, quando é comprado com 17 anos pelo Grupo City, ele chega à Europa e é emprestado do PSV. Por quê? É frio, porque é campo duro, campeonato muito disputado. O idioma, para nós, é quase incompreensível, né? Enfim, o Igor Paixão tá passando por esse processo no do Coritiba, né? Ele era do Coritiba, né? Bom jogador, fez um bom brasileiro. Os melhores jogadores do Feyenoord. E acabou não sendo nem... Não deu nem tempo da gente de ser captado por um grande brasileiro. Sim. Logo já vai para... Uma outra boa história que teve até envolvendo os holandeses, o Valtinho comentou sobre a eliminação do Milan e a temporada ruim que vem acontecendo lá com o Rossonero. O Milan contrata o centroavante e goleador do Feyenoord nas últimas temporadas, o mexicano Santiago Jiménez. Ele faz gol nesse jogo de playoff, né, da volta, e mesmo assim o Feyenoord consegue eliminar o Milan da competição. O Feyenoord e o futebol holandês têm esse poder interessante, até pela questão da moeda, de conseguir captar talentos fora da Europa. Tem essa porta de entrada importante, né? O Feyenoord buscou um centroavante argentino, agora me fugiu o nome dele, acho que é o Carranza, se não me engano, que foi quem fez o gol nesse empate. Então, assim, perde uma peça, deixa milhões, recebe milhões nos cofres, mas já vai captar outro talento num outro mercado, num outro cenário, para conseguir fazer a roda girar e aí manter o time competitivo. É um mercado de entrada e é um mercado de formação, o mercado holandês. Claro. Né? Sim. Te lembra aquele Ajax que foi semifinalista da 19. Da Liga dos Campeões? Tinha o zagueiro De Ligt. Tá no 18 anos, era capitão do time. O United contratou quase todo mundo daquele time. Sim, o Onaná é o goleiro, o De Ligt é o zagueiro, o Van de Beek foi o primeiro. Foi o primeiro aí. Né, o De Jong joga no Barcelona agora. David Neres. O David Neres era um dos pontos, está no Napoli, time mas já rodou bastante. Mas jogadores que... a maioria, né? Não, são jogadores jovens. Naquele conjunto deu muito certo, Sim. né? E até esse conjunto do PSV, se a gente for olhar, é o mais completo e mais experiente do futebol holandês que a gente tem hoje. O Ajax está em reconstrução, mas é o time que tem melhor estrutura, tem uma base muito forte, então ele vai conseguir se erguer. Já o PSV, ele tem que captar jogadores ali de mercados desconhecidos, como mencionou a Arruda, e tentar manter eles, pelo menos, os mais experientes, né? O De Jong é um cara que já rodou por aí, é o principal nome desse time. O meio de campo é muito experiente também, então é um time perigoso. E assim, o PSV, só para a história brasileira, Romário, Ronaldo e Vampeta. Quando o Ronaldo chega ao... O Vampeta tá lá. PSV, o Vampeta tava lá. A camiseta da Philips. O Grêmio, se eu não estou enganado, fez a inauguração do Philips Stadium. O Grêmio inaugurou o estádio do Roda Arena, que depois da arena do Ajax, todo mundo fez a arena na Holanda.
E o Grêmio, se não me engano, Cássio também inaugurou foi. o jogo do... Cássio, É o o goleiro Decuip, do né? Grêmio também O foi. Cássio jogou no PSV. Foi pra lá também, né? O Cruzeiro trouxe, agora tá vendo esse jogador, ele tá jogando num clube menor. O lateral direito Wesley Gasolina, Sim. também PSV. O Vitória da Bahia tinha uma parceria muito forte com o Feyenoord, não com o PSV. Tanto que muitos jogadores do Vitória iam pra Holanda e o América tinha com o Feyenoord, o América de Minas. Tanto que o Somália jogou aqui no Grêmio. Somália que transitava pelos hotéis, né? Muito amigo do Undershow naquela época. Flagrado pelas câmeras e tal. Não só ele, não estava sozinho. O Somália jogou no Feyenoord, né? Mas enfim, histórias. Seguindo aqui, gurizada, aí nós chegamos no clássico. E o Simeone, que neste ano ele conseguiu encaixar o time, ele pegou um senhor atacante, tá com um ataque poderoso, o cara tá fazendo gol. O né? guri, feito em casa, legitimamente, né? Na casa dele. Exato. Tá jogando bem também. Tá jogando bem e aí ele faz uma bela campanha na primeira fase e aí vem o sorteio. Os deuses Fazer do o futebol quê? não são muito favoráveis ao Atlético de Madrid, Léo. É uma história que já vai para mais de 10 anos desses confrontos decisivos na Liga dos Campeões. Afinal de 14, todo mundo lembra do gol que o Sérgio Ramos marcou aos 93 Ali de partida. acabou o jogo, né? Ali acabou. Ali o ânimo, o moral do Atlético de Madrid foi por água abaixo. Mas também tiveram outros confrontos decisivos na sequência, semifinal e de quartas, né? Tem A final de 16, o Griezmann perde o É, pênalti. 16. Tem semifinal de 59, pra voltar bastante, né? Mas de 17 também, 2017, e as quartas de final de 2015. Tudo deu Real Madrid contra o Atlético. Olha só, então Tem já é um gol do retrospecto muito Chicharito importante. Hernandes. É, de 17, eu acho. Pesa muito essa paternidade das equipes de Madrid. E assim, como eu falei anteriormente aqui, Léo, é esse jogo contra o Manchester City, ainda que eles estejam disputando ponto a ponto na La Liga, traz um outro ânimo para os merengues que eu não sei se o Atlético consegue parar. É que o Real tem se baseado muito na qualidade individual. Coletivamente, é um time que joga menos do que jogava até a temporada passada. O Mbappé não vinha encaixando no time como o time estava azeitado na temporada passada. Mas agora parece que começou a subir o nível, a melhorar as atuações do Mbappé, ao time jogar mais em torno dele. E aí isso tem um dos principais jogadores do mundo. Já está disputando ponto a ponto, indo mais ou menos. E aí teu jogador mais caro, não foi mais caro porque foi uma transferência sem custos. Mas o teu jogador mais valioso talvez, começa a engrenar, vai ser difícil de separar. Mas se a gente olhar o Real Madrid, tudo bem, ele é menos do que na temporada passada, mas o Real tá jogando quase sem zagueiro e sem lateral direito. Exato, a defesa do Real Madrid nos jogos contra o City foi Valverde improvisado na direita. Jogou muita bola. O Tchouaméni improvisado de zagueiro, o Asensio, que é um zagueiro da base. Que tá em ascensão. Esse é o que... Esse é o novo Sérgio Ramos. Esse é o que correu 30... Eu tava até buscando o nome dele aqui. Vocês viram o vídeo? É o Raul Asensio, né? Não é o Marco. Ele jogando pelo sub-20 de lateral esquerdo, que ele joga em todas as defesas. Ele tem um gol contra o Raio Vallecano, que ele rouba a bola na intermediária, atravessa o campo e ele corre a 35 km por hora. E o Ancelotti já ousou num jogo da Copa do Rei, contra aqueles times menores, como titular. Isso aí, o pessoal brinca, isso é pacto, Léo. Assim, não... Claro que a formação também é forte, mas não tem outra explicação. Bom, fora o tom de brincadeira é o seguinte, eles têm lesões importantes nas últimas temporadas Alaba. de todos os zagueiros. Só que o Alaba e o Rudiger já estão disponíveis, já voltaram a jogar, então a defesa já se acerta, o Tchouaméni já pode voltar pro meio de campo. Mas ele não sai do time agora. Não. Acho difícil tirar o menino do time nesse momento. Ele efetivou o Valverde de lateral, e o Valverde virou um jogador que joga em todas, né? Sim. Não, ele é realmente um jogador completo. Problema. Mas não precisa tirar o Asensio, por exemplo. Tu pode manter ele, o Alaba jogar como lateral esquerdo, tem o Rudiger para outro zagueiro, então tem bastante peça ali. Agora o Ancelotti pelo menos respira um pouquinho mais aliviado. E não isso que é interessante, é o maior clube do mundo, tem dinheiro, tem poder, tem capacidade de investimento, e o Ancelotti pediu o jogador, senão não tem jogador. Vai trabalhar. Porque quem tá no Real são os melhores, trabalha com esses, e ele consegue. E esse é o grande mérito do Ancelotti, né? Como técnico, ele vai se adaptando, Ele né? se adapta muito Ele bem se adapta aos locais e aos elencos. Exato, né? E ele, fugindo daquela ideia do que a gente tem do conceito técnico, que chega, implanta a sua ideia, pede os jogadores. Não, ele trabalha com o que tem. Um ponto é o Dani Ceballos, por exemplo.
Que é um cara que está há anos aí, ele foi emprestado para o Arsenal, rodou um pouquinho, nunca foi protagonista, ele voltou nessa temporada a começar a ser mais utilizado e está entrando bem. É um cara que o Ancelotti, tenho aqui, não dá para negociar, vamos usar. O cara está sendo útil. Talvez o único ponto a lamentar aqui, enquanto brasileiros, é o não aproveitamento do Endrick. A gente entende pela questão da idade. Ele entrou, acho que nos 2 minutos finais contra o City, talvez não tenha nem tocado na bola. Sendo que o confronto já estava decidido há bastante tempo dentro da partida. O Endrick está sendo utilizado na parte final do banco de reservas. Ele prefere colocar o Brahim Dias, outros jogadores de ataque. O Modric também aparece no meio campo, mas o Endrick não tem chances. É uma coisa da temporada atual, porque tem só 18 anos ainda, vai fazer 19? Não sei. Mas chama a atenção porque o Endrick tem uma grande expectativa que nos dê algum tipo de retorno para a seleção, inclusive. Mas acho que claro que é todo um trabalho, né? Os turcos lá, o Deu Liga da Turquia, quando o Arda Güler saiu do Fener, eles falavam mesmo, né? O Arda Güler ficou um ano quase sem jogar no Real Madrid. Teve lesão no início, é verdade. Mas é um processo que a gente precisa estar acostumado, que vai acontecer. O Vinícius Júnior passou por isso. Mas o que estão falando bastante lá até é que agora se pensa quando abrir a janela de meio do ano lá, que é de início da temporada deles, é que o Arda Güler e o Endrick busquem empréstimos, visando a Copa do Mundo. Porque o Endrick ele não vem sendo convocado com frequência até por não jogar. Apesar de eu achar que ele merece, por ele estar no Real Madrid, né? Isso daí já é um ponto. Mas eu acho que eles vão buscar empréstimo esses 2 jogadores porque eles precisam de tempo de jogo também para evoluir. Eu acho que é meio injusto o Endrick entrar, por exemplo, agora entrou contra o Granada, entrou aos 90 minutos e ele já deixou o Mbappé na cara do gol, ele aproveita os minutos. Só que, né, também não vou exigir que ele brigue por posição com o Mbappé, né? Ele tá jogando na Copa do Rei. Agora a gente tá gravando o programa, tem jogo do Real Madrid contra a Real Sociedad e o Ancelotti... Quem marcou esse programa pra essa hora? Na verdade é quem marcou o jogo pro horário da gravação do programa. E o Ancelotti foi questionado até, o jornalista chamou de caso Endrick, o fato dele não jogar, né? Ele falou, não tem caso Endrick nenhum e tal, mas... mas é que não tem como... Vamos lá, Vini Júnior... Rodrigo, que é outro que também faz tudo, né? Multifuncional. Mbappé. O Bellingham também, né? Que também faz tudo. Um pouquinho mais atrás, o Bellingham que também faz tudo. Não tem espaço pra ele, né? O próprio Brahim Dias, não acho injusto ele estar na frente. Pô, ele fez gol contra o City. Ele entra e ajuda. Até numa questão de hierarquia, desculpa, Walter. Até o Valverde, que está sendo improvisado de lateral direito, pode ser um jogador à frente do Endrick nessa ideia de jogar mais pela direita. Ele fez isso recentemente nas temporadas, até quando o Real ganhou a Liga dos Campeões de 22. Então, assim, ele está muito no fundo da rotação, faz parte do jogo, mas eu lamento como brasileiro. 19 anos, né? 18 ainda, né? Nem fez 19 ele faz 19 ainda, em julho. Tem o lado da seleção, que seria o ideal que ele estivesse jogando. Agora tudo está resolvido com o Neymar. Mas me parece que mesmo ele sem jogar, por estar no Real Madrid, poderia ser convocado. Tem convocação agora dia 7 para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. Porque os jogadores que o Brasil tem convocado para o ataque não são melhores que o Endrick. Tá aí a nossa próxima pauta, hein? Os europeus da seleção. Por exemplo, eu acho que o Matheus Cunha tem que estar. E tá à frente do Endrick. Mas o Matheus Cunha tá jogando mais atrás, né? Tá jogando como meio atacante. Ele tá jogando como meia, ele tá jogando como o Cristaldo deveria jogar no Grêmio, como segundo, ponta de lança. Mas o segundo ponto, que eu acho que é um pouco nosso e um pouco dos jogadores que se destacam aqui muito cedo, que é a baixa tolerância à frustração. Vitor Roque. Né? O jogador tem que sair daqui, ir pro Barcelona e pro Real Madrid, botar a camisa e jogar. E, assim, o Neymar conseguiu fazer isso, mas o Neymar esticou a carreira dele aqui no Brasil. O Neymar saiu com 22, né? 21, o Neymar fez tudo o que tinha para fazer no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, para ir para a Europa. E o Endrick não fez de tudo ainda. Isso é importante, e eu até acho que vale um episódio, Léo. O que o Walter tá falando eu acho muito importante, que é falar sobre os caminhos que esses jovens percorrem para alcançar o sucesso na Europa. Tem jogador, por exemplo, que de repente pensaria diferente do Endrick. Eu não vou dar esse salto direto para o melhor time do mundo. Vou tentar achar uma equipe intermediária, né, uma equipe competitiva, fazer o meu nome, tentar criar um protagonismo para depois aí sim chegar na ideia de vestir a camisa do Real Madrid, do Barcelona ou do Manchester City. Não sair diretamente. O Vitor Reis é mais um caso, o zagueiro. O Torre pode falar melhor porque torce para o Palmeiras. Tem muito potencial, é muito jovem, tem um futuro incrível pela frente, mas ele chegou no Manchester City e jogou quantas vezes?
acho que foi num outro time da 4ª divisão. Então, assim, eu acho que a questão também de escolhas de carreira vale um episódio muito interessante dos brasileiros, até argentinos que fazem esses caminhos. O Vitor Roque. O Echeverry talvez comece a jogar no Manchester City, né? Mas que agora ele porque tá tá em pegando crise também. o Manchester City em transformação. Com muitos Mas reforços. pra mim, por exemplo, o Brasil, eu tava preocupado com tava despreocupado com a posição de centroavante da seleção, porque a gente tinha, ao mesmo tempo, surgido o Endrick e Vitor Roque. Isso aí. Um foi pro Real, outro pro Barcelona. Eu tô preocupado com o rumo da carreira do Vitor Roque. Sim. O Vitor Roque não Reserva voltou do pro Betis. Brasil, porque a La Liga vetou a negociação, porque teria que ter Teria que o voltar Betis pro teria Barcelona que pra ir devolver e a janela estava fechada. Ainda não Mas tá senão resolvido ele isso, né? Faria um Tão caminho de tentando- volta É. para o Brasil. E vamos lá, tu vai pra Europa, pro Barcelona, aí tu vai pro Betis, aí tu não joga no Betis, tu volta pro Brasil, a tua carreira... Mas é também a pretensão tá do em queda. menino, né? Da que eu falei, tu vai pro Barcelona porque é o Barcelona, mas tu chega lá tem o melhor, não o melhor, mas um dos melhores centroavantes da última década do futebol mundial. O cara domina a posição, ele só vai sair do time numa rotação de entender onde é Copa que também ou tu numa tá lesão. entrando. A gente falou hoje isso, já no sabe? programa, né? O Ronaldo Fenômeno foi pro PSV, pra depois ir pra outros times maiores. Eu não sei que naquela época não tinha acho que essa pressão, não sei se é pressão ou animação em relação aos nomes, não. O cara tem que sair daqui, tem que ir pro Barcelona, pro Real Madrid estourar. Não tinha tanto isso pela questão do número de estrangeiros. Né? E ainda para arrematar a questão do Endrick, apesar de tudo isso, o Ancelotti também tá provocando. Botar o guri aos 90, aos 87, claro. podia dar 15 minutos. Sim. Claro que sim. Acho que tem um exagero, tá dizendo assim, ó, baixa um pouquinho a bolinha. E acho que dizendo também para quem pressiona para colocar o guri, ó, o guri se acalmem que eu sei o que eu tô fazendo e o objetivo aqui ainda é o Real Madrid ser campeão. E tu tá no Real Madrid, tu não tá no Sevilha, no Betis, vamos lá, no Valência, não, é o Real Madrid. Ali estão os melhores, ali tem 18, 20 jogadores e todos ali são os melhores. Tu não fica no Real Madrid encostado, né? A não ser o Mendy. Que é algo que todo clube tem um inexplicável, né? O Mendy deve fazer um churrasco Mas volta e meia ele aparece, né? Ele deve- ganha a posição cara, e... ele deve- Tem que ter a resenha. Não, ou ele conta piada muito bem, deve ser o Paulinho Micharia do grupo. E sabe o mas que é enfim. inacreditável lá no FIFA, lá o EAFC, o jogo de videogame? O Mendy é um dos melhores jogadores do jogo, porque ele é bugado. Fisicamente ele é superior a todos, a cartinha dele é mais cara, é impressionante também. E o Vitor Roque tem um ponto que aí vale também para saber lidar com esses cenários, que o empresário dele dá muitas entrevistas, ou andou dando também, de polêmica, né? De criticando o Xavi na época como treinador do Barcelona, exaltando o potencial do jogador e criando uma crise desnecessária, né, para um garoto com um clube, né? E aí ele vai pro Betis já com uma mentalidade de que vou para um time menor aqui e já não rende também. Não rende. E pegou um Barcelona também confuso. Ele chegou em janeiro, né? Isso já é ruim para adaptação. E com o campeonato rolando, e ele vinha de uma lesão. Lembra que o zagueiro colombiano do Inter, Isso, Nico Hernandes. Nico Hernandes pegou o tornozelo dele, ele se machuca, não termina o Brasileirão pelo Atlético Paranaense, chega em janeiro no Barcelona para se recondicionar. Então era óbvio que ele não ia chegar estourando, né? Eu acho que o próprio jogador não teve uma boa gestão de carreira. E aí também tu tem que olhar, é o Barcelona, mas que momento tá o Barcelona? Ele Né? chegou já Enfim. pra jogar de ponta esquerda no Isso, Barcelona. também né? tem isso, Aí né? complica, Ele né? entrava sempre no segundo tempo, aí o Xavi tinha pedido ele, depois disse que não pediu, tinha um atrito do Xavi com a direção, e ele foi meio que o boi de piranha. Seguindo aqui, gurizada, aí o time do Sheik, o PSG, que pra mim é um time artificial, né? Um time artificial, como tudo no Catar, me parece artificial. Tomara que eles não disputem lá. E Liverpool. Mas parece que esse detox foi bom pro PSG, viu, Léo? Esse detox das grandes estrelas do futebol mundial. Não deu certo o trio MMN, pode ser, Messi, Mbappé e Neymar. Não... Ainda que o PSG tenha ido uma final de Liga dos Campeões antes desse trio se formar, não deu certo esse período. Agora, sem grandes estrelas, parece que as coisas estão mais alinhadas para que o agora é um clube time, consiga né? ser competitivo. É difícil tu jogar futebol hoje com 3 jogadores a menos na fase defensiva. Acho que era a grande pauta do PSG. Com a bola no pé, é uma máquina, mas sem a bola no pé, vira um terror. E aí o PSG foi bem no mercado, contratou bons jogadores potenciais, ainda também jovens no mercado. O João Neves foi um caso, o Kvaratskhelia foi mais um agora recente. Então, assim, vai passar pelo Liverpool? Acho que não.
mas pelo menos já tem uma estruturação de projeto para o futuro, para que o PSG seja competitivo. Esse é o problema, que a urgência do PSG não é pro futuro, né? Pelos que eles estão investindo, pelo que eles querem transformar o time. Já era para ter vencido a Liga dos Campeões pelo investimento que foi feito, ou o planejamento deles já era para ter sido campeão. Mas, acho que agora eles estão entendendo, pelo menos, que é um processo, que esse processo não precisa ser tão acelerado, porque é um time que acho que faltava muita casca em muitos jogadores que tinham, apesar de tu ter um Neymar já vencedor, um Messi já vencedor, um Mbappé com Copa, mas faltava casca ali, casca para jogador de defesa, ou meio de campo ali com muitos jogadores inexperientes. Eu acho que agora eles têm que criar essa casca com esse time, porque é um time bom, com boas peças para ser, talvez, talentos mundiais. Um ataque com Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé. Pô, é muito bom. E o Dembélé já numa fase mais madura da carreira, ele sendo muito decisivo. Quanto o Brest, ele foi muito decisivo. Leia-se menos fominha, né? Isso, que exatamente. É o que permeou a carreira do Dembélé, né? O talento tá ali, né? Era um cara fominha e tal, mas... O Dembélé é do ataque do Mônaco com o Mbappé. Não. O Dembélé ele era do Borussia Dortmund, isso do Rennes. Aí ele vai pro Barcelona, né? O Barcelona oscila bastante. E agora no PSG, que ele realmente está sendo decisivo, assim, em jogos importantes como contra o Brest, foi no mata-mata, e em outros momentos também, até numa combinação ali de diferente, né? Não tem quem é o centroavante desse time, né? Uma movimentação dos três ali na frente, que talvez fosse antes com Messi, Mbappé e Neymar, mas com jogadores com um nome um pouco menor, mas que se dispõem mais para o time. É um time mais coletivo. E seguindo aqui, a gente tem o fechamento desse lado, Bruges e Aston Villa. Acho que... aí... olhando a distância, o Aston Villa assim, me parece mais... A semana do Aston Villa, até essa gravação, Léo, foi de empatar com o Liverpool na Premier League, que é o melhor time da Inglaterra hoje e talvez do mundo, e ter vencido o Chelsea de virada no final de semana, com o destaque para as contratações recentes, né? O Rashford, que saiu do cemitério de carreiras, que é o United, e o Asensio, que sempre teve um talento legal com a perna esquerda, mas nunca conseguiu explodir, né? O jogador que fez os 2 gols contra o Chelsea. Fez os 2 gols, né? Mas méritos pro técnico Unai Emery, que é um cara que também está sempre permeando esses grandes clubes da Europa, já bateu numa parte mais alta, não conseguiu se sustentar, voltou, recomeçou agora no Aston Villa. Acho que o potencial de passar do Bruges é grande, ainda que o Bruges tenha feito essa grande epopeia de passar pela Atalanta, que é um time chato também. Acho que o Aston Villa é um dos bons nomes da temporada, só não vai ser a grande sensação porque não é líder do inglês e tem o Liverpool à sua frente, mas acho que passa dos belgas. Então esse é o lado mais complicado do chaveamento. E a gente já mistura os 2 pontos aqui do nosso índice, né? O dos duelos e o dos lados. Eu concordo contigo, Valtinho. Tem mais clube casca grossa aqui do que do outro lado, mais clubes que tu aponta com potencial de chegar numa... Sim. Não numa final, mas de que se fosse pontos corridos, digamos, de disputar o título, do que se a gente pensar pelo lado que a gente vai falar agora. Só resgatando, PSV versus Arsenal, o vencedor pega Real Madrid ou Atlético. E Paris e Liverpool, o vencedor pega Clube Bruges ou Aston Villa. Se Aston Villa é bom ficar de olho nele, né? Porque é um time experiente ali em algumas peças. O Dibu Martínez, como goleiro, gosta de mata-mata, gosta de ser decisivo. Daqui a pouco, decisão de pênaltis. Tem agora esses reforços. O McGinn, que é o capitão, ele apareceu já em momentos decisivos. É um time que daqui a pouco pode ser ali, furar a bolha desses grandes, incomodar. Um clássico Liverpool e Aston Villa, um clássico inglês ali nas quartas, me interessa bastante. Assim. Eu vi uma boa parte do jogo contra o Chelsea. É incrível como eles vão empurrando o adversário para trás, né? É um time de muita posse de bola, de muita movimentação, né? De ultrapassagens. É um time muito bem treinado, sabe o que vai fazer. A vitória saiu no gol meio estranho, né? Uma falha terrível do goleiro do Chelsea, mas ainda assim foi um grande jogo. E um time bem irregular, né? Eu sempre comento sobre o desafio dos times de um patamar um pouquinho menor que os principais, que é fazer uma boa temporada e repetir na seguinte para conseguir se classificar para competições europeias, jogando as competições europeias. E o Aston Villa, que ano passado conseguiu se classificar para Champions, está jogando e jogando bem. Foi muito bem na fase de Liga, uma das melhores equipes, se classificou e está se mantendo numa boa colocação na Premier League. E claro, né, eu abri o programa falando sobre os belgas do Bruges, eu gosto de uma zebra e tal, mas o Aston Villa é favorito. Eles já fizeram a zebra deles, eu pois acho. Também fizeram. Tem isso, né? Quando um clube desse chega entre os 16, financeiramente ele já bateu a meta dele, além do que imaginava,
e já tá, assim, naquela do que vier é lucro. Vai jogar de sangue A doce. torcida tá empolgada, óbvio. Vai Eu até fazer acho E que o não é, Bruges que não lidera o campeonato belga, né? O Genk é o líder com 61 pontos, o Bruges tem só 52. O campeonato que está E o Anderlecht encaminhado. do nosso amigo Amuso. É o quarto colocado com 45. Aí ainda tem em terceiro União Saint-Germain. União? União Saint-Gilloise. Saint-Gilloise, é isso aí. Ah, São João. Sim. E que fez uma campanha surpreendente na Liga dos Campeões do ano passado. Acho que foi na Liga Europa. Foi na Na Liga Europa, É, né? Isso, na Liga Europa. Que time histórico e tal. Vamos para o outro lado, atravessando aqui a chave. Benfica e Barcelona. Benfica é camisa, né? Mas Tradição. eles fizeram um bom jogo, né? Foi um jogo interessante ali, que o Rafinha fez o gol no final, na fase de Liga. Bah. Foi um jogo que pelo menos dá ali pra dizer, talvez a gente tenha algum certo equilíbrio. Dá pra ter graça, pelo menos. Mas é que é complicado, né? O Barcelona, a gente já fez até um episódio aqui, é um time que tá voando, esse trio até fiz os cálculos, são 67 gols marcados por Lamine Yamal, Lewandowski e Rafinha até o atual momento, né? Vai que eles façam contra o Atlético, não sei. Mas é muito difícil pro Benfica, só um milagre, eu acho. O Benfica é legal, eu falo isso toda hora aqui, né, Léo, da questão dos centroavantes exóticos. O Benfica também tem um que eles tiraram do futebol holandês, que é o Pavlidis, que é um cara que tem feito muitos gols na temporada, tem bons recursos. Esses tempos fez um gol de cavadinha belíssimo. Não, acho que foi no jogo da Champions League até. Mas é um cara que volta e meia faz um gol por jogo, atinge uma média legal e tem essa qualidade ofensiva importante junto com o Di Maria. Acho que o Benfica não consegue, né, passar pelo Barcelona dificilmente, mas já fez uma história legal até aqui. O Benfica esse ano ele tá bem diferente. A gente se acostumou a ver o Benfica com brasileiros, com argentinos jogando junto com portugueses. O ataque do Benfica tem o grego, né, que é o Pavlidis, contra o Mônaco, a classificação, ó. Aí tem um turco, que é o Aktoglu. O ponto esquerda, o Andreas Schiedelrup, ele é norueguês. E aí no meio tem o Barreiro, que ele é do Luxemburgo. O Aursnes, que é norueguês também. E mais um turco, que é o outro meia, o Koksu. Né? Então, assim, é um Benfica completamente diferente. O Benfica do Bruno Lage, um treinador português, que treinou o Botafogo, não deu certo, mas que tem uma formação titular totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Mas esse é um ponto, e a gente pode aprofundar num outro episódio. Eu gostava muito de ver os jogos do Campeonato Português, aqueles jogos ruins, tá? União de Leiria... E Braga. Não, aí... Braga já é grande. Braga já é grande. Santa Clara. O Braga de Leiria e Santa Clara. O Famalicão e Gil Vicente. Por quê? Estádiozinho acanhado, gramado bom. Estádiozinho acanhado, alguém batendo um tambor lá no fundo. Sim. Mas por quê? Porque sempre tu descobriu alguns brasileiros que tinham passado por Grêmio ou por Inter. Esse aqui saiu da base do Inter. E eu tenho percebido, eu conversei já com um jornalista português sobre isso. Cada vez menos brasileiros na Liga Portuguesa. E era meio que uma porta de entrada, tinha uma brasileirada. Tem muitos investimentos brasileiros em clubes portugueses, de segunda divisão, clubes pequenos de primeira, mas jogadores brasileiros... Algarve lá, do Klaus Câmara. Alverca, né? Alverca, treinado. Mas assim, o Benfica sempre teve brasileiro. O Luizão é um histórico do Benfica, por exemplo. Né? O Porto... Tem até brasileiros, mas em menor quantidade. Cada vez menos, né? Cada vez menos brasileiros no mercado português. É menos interessante para os jogadores brasileiros, porque o salário aqui também está mais alto. Daqui a pouco eles estão conseguindo combater o salário dos portugueses e fica menos atrativo. Mas eu acho que é mais uma absorção de mercado, uma observação de mercado. À medida que a Série A ganha muitos estrangeiros também, a Série B brasileira vai se valorizar com jogadores brasileiros, talvez prefiram jogar aqui do que no Famalicão, questão de Santa sobra Clara. de mercado também aqui, né? Mas assim, Sporting, Porto e Benfica pegavam os brasileiros já mais valorizados. Porta de entrada também, mas até mais os brasileiros, rolando. aqueles que a gente nunca ouviu falar que vão jogar em Portugal, sai direto lá do Nordeste, de clubes menores. Isso. A gente não vê mais no Gil Vicente, no União de Leiria. Gil Vicente, eu tava vendo esses dias, Gil Vicente contra o Sporting, no estádio do Gil Vicente. Acho que o jogo até foi 0-0. Tava de olho na atuação do Gyökeres, e aí encontrei o lateral esquerdo Cazu, que jogou na base do Grêmio. Veio do Curitiba.
Acho que com ascendência coreana, talvez. Mas tá jogando lá. Um cara que também não profissionalizou aqui no Grêmio, conseguiu um espacinho o Braga. na Liga O Portuguesa. Braga veio buscar o Cão Kelvin. O Boa Vista, um dos dois, sempre confundo, veio buscar o Cão Kelvin. É assim, Santa Clara, Portimonense também tem muita ligação com o futebol brasileiro. O Zinho do Grêmio Pelos foi no Portimonense, donos, pode né? ser? E até me fugiu agora o que eu ia falar, Léo. Bom, acho que vou tentar recuperar, mas era sobre o Campeonato Português. O Sporting veio agora nessa janela, e aí pra mim fez uma das contratações mais inusitadas, que foi levar o Biel. Biel que jogou no Grêmio na Série B do Brasileirão, 48 milhões de reais. Alguém falou que o empresário é muito bom, que o Grupo City ele também é muito bom para fazer girar os jogadores no mercado, mas o Biel, que não foi bem no Grêmio, ou foi? Foi mais bem, ou no menos. Grêmio, foi bem. Mas o Grêmio não era- é que não foi bem, mas ele... Não era um titular do Bahia, por exemplo, né, nessa nova montagem do time. A gente achou Ele estranho... foi menos no Bahia do que foi no Grêmio. Sim. No Grêmio era verdade. Série B, né? Na Série B. Mas assim, ele saiu do Fluminense pro Bahia por 10, a gente já ficou chocado. Aí o Bahia vende por 48. Isso aí. Isso aí tava em campo na Liga dos Campeões, Tava. na eliminação contra o Borussia Dortmund. Eu tava dando uma espiada no jogo quando trabalhava, eu vi aqui, ué. É isso Aí eu esperei pra virar a camisa e disse, não pode ser. É ele mesmo. E outra, ele chega aqui em Porto Alegre como Gabriel Teixeira. Gabriel E Teixeira. ele pede pra mudar o nome Biel, porque ele ficou muito marcado lá no Fluminense, né? O Fluminense é eliminado na pré-Libertadores daquele ano e ele perde um gol na cara do gol. E a torcida delira e Ele corre. tinha essa característica de perder muitos gols É isso. na cara do gol. E agora ele vai dar Gabriel assistência GT. pro melhor centroavante do mundo, ou um dos melhores centroavantes do mundo. E vai morar em Em Lisboa. Ou É. seja, Ganhou na vida, né? Ganhou na o Biel aconteceu Acertou na na carreira. mega, né? Seguindo aqui, gurizada, aí tem o Borussia Dortmund, que é figura frequente, né? Mas tá mal no campeonato Mas alemão. chega sempre, né? tem que ver qual versão ele vai jogar, né? Se é É, do alemão versus ou da Lille. Champions. É. Versus Lille, que é um dos clubes também mais reveladores, né? E o Lille na classificou atualidade. na primeira fase, né? O Lille veio Isso. do G8 da Champions League. São dois clubes que estão apostando bastante na Liga dos Campeões, não estão tão bem nos seus campeonatos nacionais e que vai sair uma boa disputa de dois times que não são candidatos aparentemente a título, mas vai ter um deles nas quartas de final. o Alguma Borussia dúvida de compete que o muito, Barcelona vai estar Não, numa semifinal? não. A não ser que aconteça uma daquelas barcelonadas recentes. Porque é Benfica e Barcelona pega o vencedor de Dortmund e Lille. Tem se- acontecido umas barcelonadas Se vier ultimamente. um Borussia, tem jogo, assim, porque o Borussia é o atual vice-campeão da Champions, né? Tem que... Eles pelo menos eles lutam, né? Sim, é um não time, é um time de característica. E aí nós vamos pro clássico alemão, Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, e aí a sina do nosso centroavante Eu acho que vai Duque, seguir, ele é Duque, né? Mas não Ele vai é Duque, ser... Harry Kane. Ele vai ganhar título, mas não vai ser a Liga dos Campeões esse ano. Opa! E o Bayern de Munique tem dificuldade com o Bayern Leverkusen, Tem, né? Com esse Bayern do tem. Xabi Alonso. Eles jogaram 2 vezes nessa temporada, né? 1-0 pro Leverkusen no primeiro turno e agora em 15 de fevereiro empataram em 0-0. Ele tem Embora o dificuldade. Bayern de Munique seja o líder da competição, com o Leverkusen em segundo, o Bayern não conseguiu ganhar do Leverkusen. Nem no ano passado, por óbvio, já que o Leverkusen foi campeão invicto da Bundesliga. Então a gente tá falando de um tempinho já sem perder pro, Pelo menos 2 pro temporadas. Bayern de Munique. E o Xabi Alonso, ele sabe muito bem jogar contra o Bayern, porque eu vi esse último jogo que foi 0-0, o que ele neutralizou as pontas, que são pra mim o lado forte ali pra munir o Kane, ele mudou o esquema até, jogou num 4-4-2, aboliu os 3 zagueiros, e ele, assim, conseguiu dominar o jogo. E o Xabi Alonso, ele sabe que não vai ganhar o campeonato alemão, já tá 8 pontos atrás. Contra o Bayern é muito difícil tirar essa diferença. Ele vai apostar tudo, né, nesse duelo da Champions, e eu apostaria no Leverkusen nesse mata-mata. Eu vou com o Torreal. Esse time do Kompany aí não me agrada nem um pouco. Pra mim é um time muito mal treinado. O Kompany que deu uma entrevista, você já tá vendo na ESPN, que ele é muito amigo do Elano, né? Tempos de City. Tempo de City. E muito amigo, assim. O Elano mandou mensagem pra ele ficou super feliz. Enfim. O Kompany Kompany só tá no Bayern de Munique pela história que ele teve como jogador. Porque a carreira que ele tem como técnico, se ele se chamasse Alex Torrealba, ele não seria contratado Ele pelo Bayern de treinou, Munique. Ele subiu e treinou caiu. o Amuso no Anderlecht, não treinou? O primeiro time dele é o Eu acho Anderlecht. que Se eu não estou enganado. Ele treinou o Burnley. Treinou o Burnley, Burnley acho que sobe e rebaixado, cai. né? Sim. Minha história no Futebol Manager é maior do que ele. E na reta final do jogo, antes do empate contra o Celtic, que tava muito frio ali no gramado da Allianz Arena, ele escorregou, né? Tava ali na beira intensa, acabou tombando o Kompany, mas eu vou ao contrário dos colegas, eu acho que o Bayern
vai crescer. O Kane saiu machucado nesse jogo, mas deve estar recuperado até as oitavas de final. Tem bastante alternativa. O Alphonso Davies está voltando também, é um cara que já foi mais, né? Naquele Bayern campeão de 2020 o Alphonso Davies era mais, agora convive com essa questão de contrato, se é pro Real Madrid ou não, mas está voltando, acho que é uma peça importante. E os demais ali da frente também Tem são... alguma dúvida de que ele não quer ir pro Real Madrid? A posição mais carente do clube mas ele tem hoje que é a jogar. lateral esquerda, ele é um dos melhores do mundo. Tem que jogar. Eu acho que o Bayern de Munique, né, ainda é superior nesse confronto. E fechando aqui, Feyenoord e Inter de Milão. Esse aí não vai ter muita graça. Tu acha? A Inter de Milão assumiu a liderança do campeonato italiano com o tropeço do Napoli. Olha só a maldição do Deu Liga, um programa sobre o Napoli. Zicamos mais um. E o Napoli perdeu a liderança do campeonato. A Inter vem bem, acho que é um time muito equilibrado, que tem versatilidade. O Feyenoord não vem tão bem. Trocou de técnico agora, trouxe o Van Persie. Que começou no clube. Isso, como o jogador. Van Persie tinha começado a temporada no Heerenveen, tinha tomado uma módica goleada de 9-1 pro AZ Alkmaar, mas mesmo assim conseguiu ser promovido para técnico do Feyenoord. A história contrata, né? A história contrata os jogadores. E esse time do Feyenoord, o Arruda falou bem, né? O Santi Giménez foi pro Milan, não conseguiu eliminar o ex-clube, mas o Feyenoord pra mim só passou pela incompetência do Milan, porque o time é muito incompetente, o do Milan. Não é possível. Eles tinham a vantagem, tem um melhor time, o time adversário tinha desfalques. E o que fez o Theo Hernandes também, né? O que fez o Theo Hernandes durante o jogo foi inaceitável. Incompetente. A expulsão que ele tem acaba prejudicando completamente os planos do Milan nessa classificação. Eu acho que a Inter também não é confiável, hein? O Feyenoord vai terminar como o rei do Duomo lá. Vai derrubar o Milan, já derrubou o Milan, agora vai derrubar a Inter. Esse é meu palpite de zebra. O Van Persie tem uma história interessante, que ele cresceu em Roterdã, os pais dele tinham um ateliê eram artistas. Ele tinha um ateliê e tal, e passavam muitos artistas por aí. Então ele se criou, e Roterdã é uma cidade muito viva culturalmente. Ele se criou nesse ambiente. Aí ele vai pro... maior porto da Europa. Maior porto da Europa. Inclusive tem uma comitiva gaúcha. Na Holanda. O governador e o prefeito de Porto Alegre estão lá porque Roterdã, olha só, Roterdã é abaixo do nível do mar e não alaga. Não alaga, olha só. Então eles foram lá descobrir o segredo. Olha só. Tomara que eles tragam grandes soluções, mas não adianta ir lá olhar, trazer os projetos e não aplicar. Tem que trazer, tem que aplicar. Mas enfim, tá lá, tem uma comitiva gaúcha em Roterdã, que é um grande porto. E é uma cidade muito viva culturalmente. E o seu Van Persie, quando ele vai pro Arsenal, ele tem aquela vida, né, no meio mais efervescente em Roterdã, com artistas, aquela coisa boêmia. Ele segue com essa vida no Arsenal. E aí ele não consegue jogar, ele tá sempre lesionado, e aí diz que um dia ele tá numa das lesões, ele tá fazendo uma bicicleta e tinha um vidro assim que mostrava o campo, e ele tá vendo o Bergkamp treinar. E a bola vinha, o Bergkamp, pá, e a bola vinha, o Bergkamp, pá, Aí ele olhou assim, cara, esse cara é mais velho do que eu, esse cara é meu ídolo, eu tô aqui machucado mais uma vez, eu quero ser que nem esse cara. A partir de hoje eu vou fazer de tudo para ser que nem o Bergkamp. E ele muda a vida dele. Para com a noite, para com as festas, se concentra no futebol e ele tem o grande crescimento dele. Então, ir embora tem pra ser campeão. Tem que descobrir o teu Bergkamp. Pode ser. E ele é de uma geração similar, mas já é técnico e o outro não, ao Cristiano Ronaldo, em ascensão no United, dele no Arsenal. E ele tem uma transformação parecida. O Van Persie era um ponteirinho canhoto. Na seleção da Holanda, na Copa de 2006, ele entrava até pedalando e tal, e se transforma num senhor atacante no Arsenal, e depois no United nem se fala, e aí tem Holanda ele faz na Copa do gols Mundo. mais espetaculares da Copa daqui 2014, do Brasil, né? Que é aquele mergulho que ele dá, né? Aquele contra voo. Espanha. Fonte Nova. Aquele golaço. Já enfim. como um centroavante, uma bola do Daley Blind, né? Que é um time do Van Gaal. Espetacular. Pra gente fechar, aqui é a pergunta do nosso editor, Rafael Ramos, a qual nós vamos derrubar, tá? Vamos nos insurgir. Eu não vou perguntar quem fica com o título, porque vai ganhar o Real Madrid, é óbvio. É isso. Pergunta quem é o vice, quem será o vice. A Liga dos Campeões é algo que todo mundo joga e o Real Madrid ganha. A chance era o City ter derrubado nos agora. chaveamentos, rapidamente, se alguém puder anotar, vamos pegar aqui os chaveamentos. O Rafa vai anotar ali pra nós. Palpitão.
Um palpitômetro. Vamos lá, rapidinho. PSV ou Arsenal? No pique, tá? PSV ou Arsenal? Arsenal. PSV. Arsenal. Arsenal. Tá? Então deu Arsenal. Tô anotando aqui quem votou em quem. Sim. Vamos lá. Real Madrid ou Atlético? Tá, passa, né? Pula, né? Real Madrid. Atlético. Dessa vez, É que o colchoneiros. preparador físico do Atlético O ainda é Ortega. uruguaio, Tu quer né? ganhar Então, como malandro ou perder como bobo? Eu gosto muito eu vou do, botar uma do- gravata pra ver. do se Juliano Simeone. Tá A história do É Juliano real Simeone mesmo. entrando nenezinho no gramado do Caldeirão com o Simeone e agora jogando e sendo já... decisivo. Simeone já dando um carrinho com o guri no colo. Bruges e Aston Villa? Aston Villa. Aston Villa. É, Aston Villa. Tá. Tem o PSG e Liverpool também, né? PSG e Liverpool. 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 É, também. Benfica e Barcelona. 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 Tá. Podemos pular esse aqui também, né? Dortmund e Lille. Vou ficar com o Lille. Eu vou de Borussia. Dortmund. Eu vou pela Dortmund na Champions é na copeiro. Champions e a muralha amarela, tem toda aquela... É, eu vou... Isso, e tem a história, né? A história entra em campo. Tava vendo nesses a média de momentos. idade, 25 anos do Lille. É muito baixo ainda pra conseguir sustentar um duelo contra o Dortmund. Acho que Dortmund também. Bayern e Bayern. Leverkusen. é difícil. Leverkusen. Bayern. Eu vou no Bayern de Munique. München. Eu vou no de Munique também. E aí, Feyenoord e Inter. Inter, Inter, tranquilamente. né? Feyenoord, já. Essa eu botei já, né? Inter. Chegou a O hora Pedro do... veio pra causar confusão. Veio, Não, veio. alguns. Baixou o Munari alguns. no Pedro. A final dele vai ser Atlético de vai Madrid e aparecer. Feyenoord. A final dele é Não, Atlético. a semifinal Liverpool-Real Madrid vai ser pegada. E do outro lado, uma semifinal Barcelona... Barça e Inter. É, Inter. Não, tu não aí vai falar Inter, a né? Inter vai É, cair. Mas pra mim, Barça e Inter, É, né? eu também fico com Vamos ver. Barça e Inter. E aqui tem o calendário. ó. Barça 4 e e Bayern. 5 e 11 e 12 de março, as oitavas, tá? Isso. Na semana agora, na terça-feira de carnaval, terça e quarta de carnaval e na outra semana, vai competir com a final do Gauchão. Não necessariamente, Não. porque é no meio da semana, É. né? Mas se for Grenal, por exemplo, a discussão de arbitragem, ninguém vai querer Não saber de Liga dos é, Campeões. é um risco que se corre. Será Será que que no Bayern e Será que o Bayern... Bins não pode fazer o VAR de algum desses Acha jogos? que ele vai estar O de- Nobre Bins vai estar de vai folga? estar de folga? Poderia, É, né? pode Fazer uma ser. negociação com a UEFA. Luciano Oxon vai ligar para a UEFA. Aí as quartas de final é 8 e 9 e 15 e 16 de abril. A semi é 29 e 30 de abril e 6 e 7 de maio. E a final 31 de Anota aí, maio em Munique. 31 de Estaremos maio. lá ou não? depende do Thiago Cerqueira. Ah, então tá. Se ele quiser, podemos fazer direto de lá Direto, o Deu Liga. olha só. A gente podia vender esse pacote aí. Vamos. Vamos? Vamos. Comercial. Tá na mesa, tá na prateleira. O pessoal do comercial adora falar. Gosta? Tá na prateleira. Bom, na prateleira tem a cerveja patrocinadora da Champions League também. Ah, que aí verdade. pode nos ajudar nessa. Pô, em vez do chimarrão aqui, que a gente tá bem Também a servido, gente né? leva lá pra compartilhar a cultura. Né? Tá certo. Gurizada, seguindo aqui, vamos tomar um chá pra se acalmar? Tá todo mundo muito nervoso aqui. Walter Júnior. Pois é, Léo, não sei se vai acalmar muito o nosso chá hoje. Não é um livro dos mais calmos e não é um livro sobre Chá futebol. de pimenta, tu trouxe? É, não é um livro sobre futebol, necessariamente sobre futebol, mas um pouco sobre futebol. É um livro sobre guerras de um jornalista polonês, Ryszard Kapunski. Ele é um jornalista especializado em guerras do Terceiro Mundo. Ele cobriu diversas guerras, principalmente na África e na América Central. E um dos capítulos, que é o capítulo que dá título ao livro, é o Guerra do Futebol, que é o nome de um dos nomes dado para a guerra entre El Salvador e Honduras em 1969. O outro nome é a Guerra das Senhoras, que dura mais ou menos isso, a guerra entre os países, que são dois países vizinhos que têm muitos atritos, mas que o estopim acaba sendo as eliminatórias da Copa do Mundo de 1970, que num dos jogos, no segundo jogo, dá confusão entre as torcidas, tem morte de torcedores. Depois eles fazem uma partida extra no México, em campo neutro, e El Salvador se classifica para a Copa do Mundo. E ele está lá, depois 15 dias, porque a guerra, essa disputa pela vaga na Copa do Mundo, aumenta a tensão e 15 dias depois os países entram em guerra por 4 dias. E conta essa história, o envolvimento do futebol com essa guerra, tá num dos capítulos do livro. E essa rivalidade é até hoje. Sim. Até hoje ela é muito forte. Porque El Salvador é o menor país da América Central, ali, né? Tirando as ilhas,
do que está no continente é o menor país. E Honduras é 6 vezes maior, porém tem uma população muito menor que a de El Salvador. El Salvador tem muita concentração populacional. E os salvadorenhos começaram a emigrar para Honduras. E aí começou a ter uma briga sobre reforma agrária nos dois países. E aí isso começou a gerar tensão que levou a um clima bélico nas eliminatórias, que levou a briga em campo, que depois virou guerra. Eu tive um colega salvadorenho no meu curso lá em Barcelona e era muito engraçado, assim, ele disse, tu chega em El Salvador, quando tu abre a porta do aeroporto, vem aquele bafo quente de 40 graus e tal, ele contando particularidades, e aí na época teve a eleição reeleição do presidente, e aí eu tava lendo, o que acontece? Esse presidente, ele assume, havia muita briga, eles chamam de gangues, né, mas são as facções comandavam o país, e ele baixa uma lei que o governo poderia prender quem quisesse, e ele começa a construir presídio, e ele chegava na rua e tá preso. E presídio, tu era julgado, sem direito a advogado, e muitos inocentes estavam presos, assim como muitos. O nível de insegurança baixou quase a zero, só que, né, tem muitas prisões superlotadas e muita gente que está presa injustamente. E aí se cria uma discussão muito grande. Ele disse, realmente está seguro no país, mas tem muitas questões no país. Acabou virando uma ditadura, que ninguém explica e tu não tem acesso, e se está preso, e muitas vezes as pessoas morrem nos presídios e a família nem fica sabendo. Assim, realidades, né, de uma América sempre efervescente. Vamos viajar? Vamos viajar. Vamos viajar, porque futebol é uma viagem. Poderia ser o Gabriel Jacobsen nisso aqui, né? Roterdã. Roterdã, ele tá lá. Dá para ir para Roterdã e aprender sobre como evitar enchentes. Exato, mas ele tá lá para isso, inclusive, né? Isso. Com a comitiva gaúcha que tá lá para evitar o que aconteceu. E uma das questões que a comitiva ouviu que é a prevenção. Ajuda muito a evitar enchentes. Espetáculo. E a Holanda é muito pequena, né? E a Holanda toda ela é abaixo, boa parte dela abaixo do nível do mar, e eles criaram sistemas para evitar as enchentes, ponte que passa embaixo da água, enfim, é uma coisa maluca, assim. E Roterdã, como a gente já trouxe aqui, é um grande porto e uma cidade, como toda a Holanda, culturalmente muito efervescente. A Holanda, tu atravessa ela de carro, acho que em um dia. Né? A Holanda é muito menor que o Rio Grande do Sul. Sim. Né? E muito próximo. Eu me lembro que quando eu estava em Amsterdã, que estava saindo de Amsterdã, já tinha uma placa Alkmaar. Eu disse, cara, mas Alkmaar... Porque a gente tem ideia, o Alkmaar é um time do interior da Holanda, mas não, é tudo muito próximo. Tudo lado. Em 2 horas tu atravessa. E, como boa parte da Europa, né, muito bem servida por trens. Eu tenho um amigo que eu fiz lá em Barcelona, que ele saiu de Barcelona e foi trabalhar, porque tem muito assim, tem aplicativos funciona muito na Europa, tu precisa de um encanador da tua casa. Por exemplo, tu tinha um problema de encanador. Sim, tu não veio, inclusive, tá bem teu encanador. Entrei pelo cano, entrei pelo ralo aquele dia. Ele escuta, eu ligo o teu encanador. Agora vai escutar. Agora vai escutar. Aí o Walter precisa do encanador. Aí ele entra lá no aplicativo e o cara vai trabalhar na tua casa em troca de comida e um pernoite. E esse meu amigo saiu de Barcelona para trabalhar numa fazenda, que era um hotel fazenda no interior da Holanda. Aí ele foi para lá e tal, ele trocava a mão de obra pela hospedagem e a comida. E aí ele disse, para eu chegar ao primeiro ponto de ônibus, eu tenho que andar 1 hora de bicicleta. Tu imagina isso no interior da Holanda, no inverno. No inverno. Nossa. Mas cedo da manhã. Mas é um país curioso, porque ele é pequeno, e ele tem um rebanho muito grande, ele tem uma produção agrícola grande, mesmo com frio. E olha só, tem gramado natural. A Holanda proibiu a grama sintética. Artificial. Então a Holanda é mesmo um país a ser estudado, a ser observado, a ser aprendido, como está fazendo a comitiva gaúcha, e a ser visitado, porque é espetacular. Muito tempo atrás, quando tu era cabeludo, onde é que tu passava as tuas férias de verão? Capão da Canoa. Capão da Canoa, certamente... em Capão, tu ia de tarde no fliperama com teus amigos. Não, eu tinha um fliperama que era embaixo do meu prédio, Black Time, era o ponto de encontro da gurizada. Então todo dia. E o que tem em Roterdã? Tem o Museu do Pinball. Sabe aquele joguinho que tu só não tem que deixar a bolinha cair? Então lá tem um museu só com essas maquininhas. Eu era bom no Fantastic, que era de matar o pinball, me atrapalhava. Se atrapalhava, Mas, então, quem gosta de fliperama pode ir para Roterdã e visitar o Museu do Pinball. Não só isso, né? Pô, dá pra fazer um belo passeio pela comida, Holanda. né? A gente sempre fala em comida, né? Quando uma das primeiras cadeiras da faculdade de gastronomia, a gente aprendia os molhos base, né? E um deles é o molho holandês, né? É manteiga com ovo,
basicamente, esse é o molho. Eu não sei. Ele pode substituir a maionese, por exemplo, é o molho holandese, né? Esse aí é maravilhoso, cara. Também uma batatinha e tal. As salsichas holandesas, os queijos holandeses também são Torta clássicos. holandesa também. Também. Tem muita coisa boa de gastronomia. Eu não sei vocês, pra mim foi novidade aquilo, mano. No hotel que eu fiquei, que era bem pertinho da Amsterdã Arena, café da manhã tu podia fazer a tua... Não é a panqueca, tu fazia o teu... Waffle? O teu waffle. Mas o waffle é belga. É belga. Mas tá ali, né? Mas tá ali do lado, daí tu chegava ali, tinha ali, tinha tipo uma torradeira. Tu botava ali, fazia teu waffle, e aí tu escolhia o que tu queria colocar, ou Nutella, ou mel, ou enfim... Aí eu chegou um momento que gente Nutella, né? Todo dia isso, né? eu sou Nutella, então não tem problema. Se eu chamar de Nutella todo dia. Geração Mas Play assim, 2. na quarta eu tive que parar, senão eu explodi. Enfim, acontece. vale tipo a pena, me- então vale a pena Roterdã, tipo meio aluno um belo Montevidéu. destino. Um belo destino de viagem. Chega? Não. Não? Craque. Falta o craque. Craque da rodada. Mais que craque, né? vocês Não estão sei espertos. se é necessariamente um craque, talvez o personagem da da rodada. semana. A gente teve uma situação muito inusitada no fim de semana no campeonato italiano, mas a gente volta um pouquinho lá no tempo, pro meio da semana na Liga dos Campeões, para Bruges e Atalanta. Sim. A Atalanta tem um pênalti a seu favor, o Lukman cobra e perde. Depois da partida, o técnico da Atalanta, o Gasperini, diz: olha, o Lukman é um dos piores batedores que eu já vi. E é muito bom jogador, né? Muito bom jogador, mas é um dos piores batedores que eu já vi, inclusive nos treinos, e não era para ele ter batido o pênalti. Ele foi fominha e nos prejudicou. O que aconteceu no final de semana? A Udinese jogando, pênalti para a Udinese. E aí o Lorenzo Luca pega a bola para bater o pênalti, mas ele não é o batedor Mas oficial. ele tira do companheiro. Não, ele toma a iniciativa de pegar Ele a bola sofreu, e colocar. E os colegas dele, os companheiros, fazem tipo uma roda impedindo que ele coloque a bola na marca do pênalti. Para o Tovan, que é o capitão do time, batedor oficial, fazer a cobrança. O Lorenzo Luca, ele ganha a disputa, apesar de estar sozinho nessa briga. O exército de um homem só vence. Não quis brigar muito com esse exército. E aí ele bate o pênalti, converte o pênalti e sai comemorando. Sozinho. Ninguém comemora com ele. Dá 2 minutos, o técnico da Udinese, o que faz? Tira. Tira ele, substitui ele e põe outro jogador no lugar. Depois da partida, ele diz que, embora ele tenha feito gol, embora tenha cobrado bem o pênalti, ele desrespeitou uma regra do vestiário e ele merecia ser punido por causa disso. Então, ele foi substituído. A Udinese não fala abertamente, mas deve aplicar algum tipo de multa. É um jogador que está bem cotado no mercado. A Udinese diz que não pretende vendê-lo, mas não está descartado que ele deixe a Udinese agora no meio da temporada, no fim da temporada. E ficou um ambiente bom, né? No vestiário. Imagina o dia segunda-feira no treino. Tu imagina E assim, são duas situações diferentes que expõem a capacidade do técnico da Udinese de gerenciar a situação e a incapacidade do Gasperini em tratar do tema, já que o Lukman, tudo bem, ele perdeu o pênalti, a Atalanta foi eliminada, mas o Lukman dá um dos maiores títulos da história do Gasperini na última temporada com uma atuação das mais belíssimas de uma final continental de todas. Faz um hat-trick na final contra o Bayer Leverkusen. A história dele é espetacular, né? Resgataram pênaltis que ele perdeu, ele tentou cavar uma vez com a camisa do Fulham, no meio do gol perdeu, mas não deixa de ser um grande jogador por isso, nem vai ficar na Atalanta, eu acho, depois eu da me temporada. lembro de ter lido a história dele, um cara criado na periferia, em Londres, passou dificuldades, passava Nigeriano, fome, né? Nigeriano. enfim. Imagina Agora a sim. janta, né? A janta, chegando na janta do Udinese lá, todo mundo concentrado. Tem 8 numa mesa, 6 no outro e tem uma mesa no fundo lá com um sozinho. A reposição ao Luca vai ser o Thiago Galhardo também. Que é um cara gente bom de boa, grupo, bom né? de grupo. Mas o Thiago Galhardo acha que pra ele o mercado italiano não é o tá melhor. bem. Ele Udine, tá cairia melhor no Real Madrid. Ele preferiu ir pode pro ser. Santa Cruz. Sabe que ele deu uma entrevista quando ele voltou das férias, ele foi visitar a cidade dele no sul de Minas. E aí ele. São João del Rei. Aí ele daí tava num jogo amador, aí a repórter entrevista disse, né, tu vê. E quais teus planos? Eu tô pensando no exterior. Porque eu estive agora em Madrid e vi jogos do Real Madrid, é uma pressão diferente, eles têm uma outra cultura de futebol. Aqui tá muita pressão. Meteu essa. Mas nem o Getafe no Rajo Valecano. Né? Ele disse que mexeu com o mercado de transferências do Brasil. futebol brasileiro indo pro Santa Cruz.
Que loucura, né? E ele vive daquela convocação na seleção brasileira, né? Inclusive nas baladas ele usa aquela camisa, né? Ah, é? Ele usa... Sim, foi visto na farofa da GK, fardado de Thiago Galhardo, da seleção. Era E aí fantasia, tem duas né? meninas dançando, ele chega com a camisa 17, que é a que ele usou, a 17 com o nome dele, ele chega dançando e as gurias olham e vão saindo. Assim. Mas ele não perde o rebolado, ele segue dançando, entendeu? Assim vamos seguir dançando se a gente continuar, porque o Rafael Ramos já tá ali tendo uma síncope, Nervoso. e se o Rafael Ramos tem um... Ah, mas assim, Um não tem infarto. programa semana que Ah, vem. não tem programa semana que É, vem não. e a empresa vai nos culpar por Isso termos aí. perdido esse nobre colega. E é o fato da Jana estar de férias, tá adoecendo ele. Ah, é? Saudade da Jana. Volta, Muito, Jana. É. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. E para quem estiver no YouTube vendo essas carinhas lindas, deixa o like, assina o canal, né, joinha, bota lá, vai receber lembretezinho no celular, não te assusta, Tô não é gostando da mensagem interação nos comentários, tá? indevida. Só melhor. Só melhora. No Spotify dá 5 estrelas. 5 estrelas, que é muito importante pra gente. A produção é do Rafael Ramos, a técnica e edição de áudio é do Leandro Carvalho. Eu fico por aqui com essa gurizada. Se cuidem no carnaval, Sempre. se cuidem. Tá? Até terça, quero todos vivos. Não, Que estaremos terça de vivos. tarde estaremos de volta Pra aqui. gravar. Só não marquem, Rafael, É, não marca por horário dos jogos, tá? Vamos tentar o horário mais cedo. Já vamos estar trabalhando no carnaval. Se a gente não puder ver o jogo da Liga dos Campeões, Ao o que vivo. será de nós? O que será de nós? Bom carnaval a todos. Desfrutem com parcimônia, com moderação, porque o mundo ele segue na quarta-feira a partir da 1h da tarde. Um abraço, tchau!